E aí pessoal, tudo bem? O professor Giovanni aqui dando sequência, a esse estudo do corpo em movimento, hoje falando da parte muscular. Então teremos 3 aulas em relação ao tecido muscular. Nessa primeira aula vamos falar de músculo liso, na segunda aula vamos falar de músculo cardíaco e na terceira aula vamos falar do músculo esquelético. E aí fechamos esse capítulo que fala do corpo em movimento. Bora lá então dar uma olhada no músculo liso. O que eu preciso saber em relação a um tecido muscular do tipo liso? Galera, se ele é liso, significa que ele é não estriado. Ah, fácil, né? Tranquilo. Quais são as funções do tecido muscular, gente? De modo geral, tá? Quando a gente fala de funções do tecido muscular, é garantir movimento de ossos, se for o esquelético, movimento das vísceras, daí eu tô falando do liso, certo? E em relação à pele, entra aí, o tecido também é liso em algumas situações especial, Nós temos ali o peristaltismo intestinal, nós temos lá o movimento do útero, Nós temos aí algumas situações bem específicas que nós vamos dar uma olhada nessa aula de hoje. Antes de entrar no tecido muscular, mesmo, característica do tecido muscular, eu preciso que você domine um pouco de vocabulário. Quando a gente estuda tecido muscular, existe um vocabulário bem especial, bem específico. Por exemplo, quando eu falar para vocês fibra muscular, eu estou falando da célula muscular, é a mesma coisa. Quando eu falo para vocês do sarcoplasma, eu estou falando do citoplasma. Você sabe o que é um citoplasma de uma célula, Tem lá uma célula, tem membrana, tem o citoplasma e tem o núcleo. Aqui, o citoplasma ele recebe o nome de sarco. Esse prefixo sarco significa músculo, Então, você vai ver que várias palavras aqui no tecido muscular, a gente usa o prefixo sarco. Por quê? Porque sarco é músculo. Então, sarcoplasma é o citoplasma da célula muscular. Membrana plasmática, olha, é sarcolema. Sarcolema. Professor, o que é sarcolema? Então, se eu escrever aqui para vocês, sarcolema. Vamos traduzir, ó. Sarco, você já sabe que é o quê? Sarco é músculo. Sarco é músculo. Lema é o quê? Lema é fio. Ou posso traduzir como uma membrana, Uma membrana, porque um fio é algo bem fininho, certo? Então, sarco é músculo. Lema é fio ou membrana, ou seja, é algo bem fininho. Então, eu estou falando da membrana plasmática. E tem as fibrilas contráteis, de actina e miosina, que a gente chama de miofibrilas. O prefixo mio também é associado a músculo. Então eu posso usar sarco ou eu posso usar mio. Mio também é o quê? Mio também é músculo. Então quando eu escrevo miofibrilas, eu estou falando que são fibrilas musculares, Fibrilas musculares. Vamos lá então. Tipos de músculos. Existem 3 tipos. Nós temos músculo celular, célula muscular aqui cardíaca, célula muscular cardíaca, célula muscular esquelética. Cardíaca, você já sabe, está no coração. A esquelética está ligado ao esqueleto, garantindo aí os seus movimentos. E o músculo liso, o nome é liso porque não é estriado, Tanto a fibra cardíaca quanto a esquelética são fibras estriadas, fibras que têm estrias, certo? Enquanto que o liso não tem as estrias. Então, bora lá dar uma olhada nesse músculo liso. Veja que o músculo liso ele tem células que a gente chama de células fusiformes. Isso aqui é uma célula, aqui tem o núcleo, aqui é outra célula, aqui tem o núcleo, outra célula, outro núcleo e assim vai. Vou colocar aqui para vocês agora algumas características. Só de olhar, o que eu já vejo? Ah, professor, é uma célula que tem um único núcleo. Exatamente, ó. Uninucleado e central. Um único núcleo e bem no centro. Aqui, esse tecido, ele não assim tem uma coloração tão chamativa quanto o músculo estriado esquelético, Ele não é tão avermelhado quanto o esquelético, ele não é tão avermelhado quanto o esquelético cardíaco e o esquelético normal, Então, o músculo cardíaco e o músculo esquelético. Esses são mais vascularizados, enquanto que o liso é menos vascularizado, por isso que a gente diz que ele é branco. Você vai encontrar o músculo liso em órgãos ocos. Então, por exemplo, você vai ter lá
o útero, no revestimento aí do útero, você vai ter ali o músculo liso e ele tem uma boa regeneração. Importante isso, gente. É um tecido que ele se regenera. Então, quando ele sofre algum tipo de lesão, ele sofre ali o processo de regeneração, certo? Um detalhe, quem controla ele é o sistema nervoso autônomo. Você não está controlando o seu útero agora, você não está controlando sua digestão nesse momento. Por quê? Porque é um processo involuntário. Veja, papo reto aqui no caso das meninas, né? Quando tem lá uma cólica, às vezes no útero, você não consegue dar o comando, para a cólica. Ela não vai parar. Por quê? Ela só vai parar se você tomar alguma medicação. Por quê? É um processo involuntário. E ele é comandado pelo sistema nervoso que é autônomo. Então ele não tem esse meu comando, dou o comando aqui para o músculo estriado esquelético, eu consigo mexer o músculo estriado esquelético. Agora o músculo liso, eu dou o comando, ele não me responde, porque é um processo involuntário, certo? Quais são as características então que são importantes? Aquele slide que vai te ajudar muito aí, características que eu considero importantes. As células são fusiformes, né? Fibras são fusiformes. São mononucleadas, tem apenas um núcleo. Fusiforme, né? Só reforçando então, é esse processo aqui, ó. Ela é assim, ó, né? Ela é assim e ela tem um núcleo central. Isso é uma célula, isso é uma fibra fusiforme, né? Fusiforme, mononucleada, contração involuntária, eu não comando esse tecido, certo? Contração lenta e fraca. Professor, quando eu tenho uma dor no meu, né, uma cólica no meu útero, dói bastante, né? Então, dói bastante, mas essa contração ela é lenta e fraca, né? Lenta e fraca comparada ao estriado esquelético, comparada ao estriado cardíaco. Daí a gente diz que ela é fraca. Por isso que a gente diz que ela é fraca, porque eu estou comparando com os outros tipos de músculo que nós temos. Onde que localiza, né? Quais partes do corpo eu consigo localizar? Parede do tubo digestório. Então, no peristaltismo do tubo digestório. O que é peristaltismo? Peristaltismo, imagina aqui eu tenho uma meia calça e eu tenho aqui uma bolinha, eu coloco aqui na meia calça e essa bolinha vai descendo, essa bolinha vai descendo. Tá vendo esse movimento que eu estou fazendo aqui, ó? É esse movimento mais ou menos que acontece no tubo digestório para que o alimento vá descendo. E o alimento vai descendo, e o alimento vai descendo. Isso nós chamamos de peristaltismo, né, intestinal ou peristaltismo do tubo digestório. Onde mais? Nas vias respiratórias, também é involuntário, ok? No útero, nos vasos sanguíneos, você não está preocupado agora nesse momento com relação à circulação do sangue pelo teu corpo. Lá nos vasos sanguíneos, nós encontramos ali uma camada de músculo liso, principalmente nas veias e nas artérias, uma camada de músculo liso que está associada ali à proteção em relação, né, não só proteção, mas garantir ali um revestimento interessante, garantir ali um movimento interessante dos vasos sanguíneos, certo? Músculo liso. Então veja, aqui eu tenho um olho. Tem músculo liso no olho. Tem, você vai encontrar uma musculatura lisa aqui no olho. E veja que as células são fusiformes, olha só, células fusiformes, e ali tem sempre neurônio, né? Sempre neurônio no meio dessas células, porque ele é involuntário, gente. Involuntário, então, o sistema nervoso autônomo, ele manda comandos para que esses neurônios possam tomar ali medidas, né, de controle, medidas relacionadas a como que esse tecido vai se comportar. Beleza? A mesma situação em relação ao sistema digestório. Veja, eu tenho aqui as fibras, né? Fibras musculares fusiformes. Aí você vai ter, né, a célula lisa, o neurônio autônomo porque ele toma, né, decisões ali autônomas em relação ao peristaltismo do tubo digestório, certo? Então, tá aí. Musculatura lisa visceral unitária. Então, aqui aparece mais bonitinho, né? Células fusiformes. Veja que entre uma célula fusiforme e outra tem gap, né? Junções gap que permitem o que? A comunicação entre uma célula e outra, né? Comunicação entre uma célula e outra. E lá está o neurônio, ali com as varicosidades, que são pontos, né? Onde ele vai garantir ali o que? Vai garantir ali os comandos para que esse tecido possa executar ali as contrações. Só que são contrações involuntárias, contrações que não dependem da minha vontade, certo? Bora lá então
Dá uma olhada aqui em exercício, diz assim: o alimento passa do esôfago para o estômago como resultado de uma onda peristáltica. Assinale a alternativa que mostra o tecido responsável pela peristalse do sistema digestório. Galera, sistema digestório é músculo esquelético? Não, não é o músculo esquelético. É o músculo liso, né? Tubo digestório, ali eu tenho músculo liso. Então, a alternativa correta, letra B. Mais um. O útero é um órgão com formato de uma pera, né? O tamanho ali, o formato de uma pera. Durante a menstruação e, enquanto descama, libera prostaglandina, que faz o útero contrair para eliminar o sangue. Esse processo comprime os nervos e os vasos que passam pelo músculo uterino. Por isso a mulher sente dor. O útero é um órgão formado por qual músculo? Lembra? Músculo liso. Então, músculo liso. Contração fraca, contração forte, contração voluntária ou involuntária. Então, não é estriado esquelético, não é estriado cardíaco no coração. Ele é liso, de contração involuntária. Alternativa correta, letra D. Beleza? Fechando essa aula, então, o que é fundamental eu saber? Contração involuntária, isso é importante, né? São células fusiformes, apenas um núcleo. Contração involuntária, é importante você saber. Legal? Eu quero comandar, eu não consigo porque é involuntário o processo. Fechamos assim, primeira aula aí de tecido muscular. Um grande abraço, gente. Tchau!